Agora, você percebe que, como eu te falei, quando a gente tem acordes maiores rodando com mais frequência dentro da música, cara, ela vai ter uma sonoridade mais feliz, mais alegre. Como assim? Se eu toco a progressão 1, 5, 6, 4, que é aquela que eu mostrei para vocês primeiro, que seria o Dó, Sol, Lá menor e Fá. Poxa, é uma progressão que tem 3 acordes maiores. E aí o acorde maior do primeiro grau, ele sempre tem um som de estabilidade. O quinto grau sempre tem um som de presença, de força a mais. O sexto grau, de tristeza e tal. Mas quando a gente traz a progressão de uma outra forma, começando pelo Fá, Sol, e depois eu toco 2 acordes menores na sequência, traz uma sensação, um clima mais para baixo, cara, de mais tristeza, mais reflexão. Olha só, Fá, Sol, Lá menor, Mi menor. Você consegue perceber essa mudança na dinâmica? Isso aqui também é importante, tá? A gente pode talvez fazer uma outra aula de como que você pode usar essas coisas para tocar de ouvido. Então, cara, a primeira coisa que você precisa entender é justamente essa aqui. Como que eu faço para dominar o campo harmônico em graus e em progressões. Feito isso, qual que é o segundo passo? O segundo passo é você começar a aplicar isso em outros tons. E agora eu vou te entregar a cereja do bolo, que é como que você pega esse mesmo conceito e troca ele, cara, de tonalidade, porque não existe só o tom de dó para você tocar, né? É muito fácil tocar no tom de dó. Mas aqui eu vou te explicar como que você muda esse conceito para você conseguir realmente de uma vez por todas, se livrar das cifras, tá? Então, presta atenção neste negócio. Eu vou diminuir aqui a tela um pouquinho para caber a explicação inteira aqui e você ficar com um esquema visual bem interessante. Aqui a gente já falou da progressão. Vou fazer aqui a progressão 1, 5, 6, 4 aqui embaixo de novo, só para ficar legal da gente trabalhar e comparar depois. Olha só que loucura. Aqui a gente tem o campo harmônico de Dó. E se a gente quisesse agora mudar isso aqui para o campo harmônico de Sol, para o tom de Sol? Qual que é a lógica que eu vou seguir? A gente viu a mesma lógica. Eu vou fazer com você, cara, o passo a passo para você entender como funciona o negócio. Então, a gente viu isso aqui, ó, o tom de Dó. Qual que é a escala do tom de Sol? Agora vamos fazer em outro tom. Meu amigo, minha amiga, se você não sabe essa questão de escalas, você precisa entender sobre intervalos, você precisa entender, porque isso aqui é a base, tá? Um guitarrista que não sabe escala é um pedreiro que não sabe usar a colher de pedreiro, tá? É um confeiteiro que não sabe quanto de farinha ele coloca no bolo, tá? É um eletricista que não sabe usar aquela... Até eu não sou eletricista, cara. Até a chave de teste, né? O nome é chave de teste. É um mecânico que não sabe descobrir o barulho, o problema do carro só de ouvir, tá? Você que é guitarrista precisa saber escala, você precisa saber intervalos, tá? Isso aqui é a sua base, é o seu fundamento, cara. Seu fundamento. Se você quer parar de passar vergonha na hora de tocar, é obrigação saber isso aqui. Mas vamos lá. Escala do tom de Sol, eu vou colocar a escala aqui, não vou ficar explicando questão de intervalos, porque o intuito dessa aula não é esse. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Ah, Daniel, por que Fá sustenido no tom de Sol? Por causa dos intervalos. Vou te dar uma explicação que você não vai entender, caso você nunca tenha estudado intervalos, mas sempre da sétima para oitava ou para tônica, a gente só pode ter meio tom de distância, cara. Se fosse Fá aqui e Sol, eu teria um tom de distância da sétima para a oitava. E isso não pode, tá?
Você aprende isso aqui com mais detalhes dentro do mapa da harmonia. Dentro do mapa da harmonia era meu curso antigo, cara. Olha só. Dentro da comunidade DS Guitar. Mas agora aqui, cara, qual que vai ser o seu raciocínio? A mesma coisa. Percebe que eu até coloquei embaixo aqui, ó, para você entender. Pô, quem é o primeiro grau de Sol? O primeiro grau de Sol é Sol. É um acorde maior. Quem é o segundo grau de Sol? Tá aqui o Lá. Eu coloquei para você ir entendendo enquanto eu vou fazendo com você, cara. É o Lá menor. O segundo grau não é menor? Então vai continuar a mesma coisa. Quem é o terceiro grau? Poxa, é o Si menor. Terceiro grau não é menor? Aí vem quarto grau. Dó maior. Quinto grau, Ré maior. Sexto grau, quem que seria? O Mi, poxa, menor também. E o sétimo grau? Todo sétimo grau é diminuto, então é Si não, Fá sustenido diminuto, tá? Então, cara, olha só que loucura. Aqui entra uma outra coisinha que talvez bugue sua mente. Presta atenção nisso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, Mi menor. A gente tem aqui Lá, olha que loucura, Lá menor. A gente tem aqui Dó. Ai, bicho. E a gente tem aqui Sol. Olha só, 4 acordes se repetem nesses dois tons. Isso aqui talvez vai bugar sua mente, mas você está aqui para aprender o negócio, então eu quero te explicar de forma completa. Tá? Eu quero te explicar da forma que talvez você nunca tenha visto. Então você vai pensar no seguinte, poxa, quando a gente está tocando o tom de Dó, cara, você vai imaginar o seguinte, eu acho que essa é a melhor explicação. Cada tom é como um sistema solar, beleza? Cada tom é um sistema solar. Vamos voltar nas aulas de ciências lá do ensino fundamental. Você sabe que, poxa, a Terra, ela está orbitando ali o Sol, que forma um sistema solar que tem ali 9 planetas, né? Aí o povo inventou de tirar Plutão da jogada, ficou 8 planetas. Plutão era planeta antes, para mim vai ser planeta ainda. Aqui vai ser a mesma coisa, cara. E lá na ciência a gente entende que cada sistema solar, cada galáxia tem um sistema solar que tem um Sol. Então, você vai ter, para cada tom, um conjunto de acordes que orbita em volta daquele tom. Beleza? Então, no tom de Dó, a gente tem um conjunto de acordes que vai orbitar em volta dele. No tom de Sol, um conjunto de acordes que vai orbitar em volta dele. Porém, os acordes eles se repetem. Por que eles se repetem? Porque, olha só que loucura, cara. Se você perceber aqui, ó, no tom de Dó, a gente tem... Vou até colocar um negócio aqui só para facilitar a nossa visão, cara. Já eu tiro. Se você perceber aqui no tom de Dó, olha só, os acordes maiores são primeiro grau, quarto e quinto. Isso significa que todo acorde maior ele só pode estar em 3 posições do campo harmônico. Então, eu tenho o Dó. Talvez você não entenda, mas já vou te dar um spoiler do futuro. Eu tenho o Dó como primeiro grau de Dó. Aqui, ó, eu tenho Fá como quarto grau e Sol como quinto grau. Mas vai ter um campo harmônico onde eu vou ter o Dó como quarto grau e vai ter outro campo harmônico onde eu vou ter o Sol como quinto grau. Então, o Dó maior ele aparece só 3 vezes em todos os tons. E isso também acontece para cada um dos acordes. Tá? Talvez essa explicação tenha ficado confusa. Eu peço que você respire, tá? Não deixa isso te deixar afobado. Isso aqui é uma coisa que você vai ver com tranquilidade mais à frente. Quando você se aprofundar um pouco mais na harmonia básica, porque isso aqui não é nada de avançado, isso aqui é o básico do básico, isso aqui é ensinar o neném a caminhar. E aí você vai pensar nisso mais à frente. Mas olha só. Então aqui, a gente tem o Sol, no tom de Sol, aqui agora a gente está falando do planeta, do sistema solar de Sol, vamos dizer assim, a gente tem o Sol maior. Mas o Sol maior ele também é o quinto grau de Dó. Então, cada tom ele vai ter acordes que se repetem também, mas não quer dizer que se no tom de Dó aparecer um Sol, que eu estou tocando no tom de Sol. Não, cara. Aqui a gente vai partir do tom de Sol, e aí a gente tem acordes diferentes. Tá? Talvez tenha ficado confuso isso. É uma explicação que
Não é tão fácil assim, mas espero que você tenha entendido. Deixa eu tirar esse string da tela aqui agora. Porque aqui, ó, agora a gente tem o formato completo do campo harmônico de Sol, que é Sol maior, ó, Sol maior, Lá menor segundo grau, Si menor terceiro grau, Dó, quarto grau, Ré, quinto grau, Mi menor, 6, e o Fá sustenido, diminuto aqui, ó. Vou mostrar esse acorde para você que ninguém sabe os acordes diminutos, né? A pessoa não estuda, quase ninguém sabe. A gente vai ter aqui, ó. Como é que você faz o Si diminuto? Aqui. Você faz uma pestaninha, você não vai tocar a pestana toda. Você vai tocar somente aqui, ó. 6, 5, 4 e a corda 3, ó. Isso aqui é a tríade de Fá sustenido diminuto. A gente tem outro formato de acorde diminuto, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Existe a tríade diminuta e a tríade meio diminuta. A tríade meio diminuta ela entra nos acordes com sétima. A tétrade meio diminuta, na verdade, né? Tríade diminuta, tétrade meio diminuta. Só que existe também um outro modelo de acorde diminuto, que é o acorde que tem a sétima diminuta. E eu não vou entrar nisso agora para não te bugar a mente. Que a gente está falando de tríades. Então, ó, Fá sustenido diminuto. Ah, Daniel, e o Si diminuto? Tá aqui, ó. Só toco as cordas pressionadas, ó. O acorde diminuto ele é assim, tenso, mas tem utilidade para ele, tá? Então, se a gente tocar a progressão 1, 5, 6, 4, no tom de Dó ficaria Dó, Sol, Lá menor e Fá. Vou tocar aqui agora com um exemplo na tela, porque eu tinha esquecido de compartilhar a tela com vocês. Música do Fernandinho. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Agora se eu toco essa mesma progressão no tom de Sol, ó, a progressão 1, 5, 6, 4. 1 de Sol é Sol, 5 de Sol é Ré, 6 de Sol, Mi menor e 4 de Sol, Dó. E aí você percebe, ó, que vai continuar a mesma dinâmica musical, porém eu só mudei o tom. E aí vai ficar um pouco mais grave, um pouco mais agudo, ó. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Toquei a mesma progressão, a mesma música em Sol. Se a gente pega aqui, sei lá, a música do Lewis Capaldi, por exemplo, que eu toquei aqui, Before You Go, deixa eu até ver a letra dela aqui, cara, para não ficar cantando tem errado. Toda vez que eu vou cantar essa música, eu esqueço, velho, esqueço mesmo. Aí, ó, agora eu não vou errar a letra, não. Aí, ó, se a gente tocasse a música do Lewis Capaldi, Before You Go, que é uma música que todo mundo conhece, cara, independente do que você toca, a música que furou a bolha, ela tá no tom de Mi bemol, mas eu vou tocar ela aqui em... Ó, vamos colocar aqui, ó, só de brincadeira, o tom original dela, que é o Mi bemol. Tá? Vai ser difícil você entender isso? Talvez, mas Mi bemol, primeiro grau de Mi bemol, Si bemol, quinto grau de Mi bemol, aí vem Dó menor e Lá bemol. Olha que tom complexo que é essa música do Lewis Capaldi. O original dela tá aqui, ó. So, before you go, was there something I could
mudasse ela para o tom de Dó, cara, ficaria Dó, Sol, Lá menor e Fá. Então a gente já viu aqui, Dó primeiro grau, Sol quinto, Lá menor 6, Fá 7. Ó. Fá, eu cismei com 7, cara. Fá 4. So before you go, was there something I could say to make your heart beat better? If only I'd known you had a storm to outer soul. Se eu mudasse aqui pro tom de Sol, primeiro de Sol, Sol, quinto de Sol, Ré, 6 de Sol, Mi menor e 4 de Sol, Dó. Deixa eu pegar o tom aqui. Tom vocal, né? So before you go, was there something I could say to make your heart beat better? If only I know your heart stone to water. Você consegue perceber, cara, a forma que fica a mesma música, como ela vai para tons diferentes. O que muda é se ficou mais grave, se ficou mais agudo, mas a dinâmica continua a mesma. Isso por quê? Porque a música em si está na progressão 1, 5, 6, 4. Isso independe do tom. Independe do tom. Eu poderia tocar em qualquer tom aqui. Se a gente mudasse aqui, ó, pegasse essa outra progressão aqui, por exemplo, 6, 5, 1, 4, 6, 5, não, peraí, 4, 5, 6, 3, ó. Tocar no tom de Dó, que é a música Quero Conhecer Jesus, por exemplo. Aqui, ó. Ó, Lisandro, se não der tempo, pode passar na próxima live sobre campo harmônico com power chords. Beleza, Lisandro? Cara, eu vou deixar anotado aqui para você. Eu acho que eu vou fazer uma próxima live falando apenas dos acordes de guitarra, cara. Apenas dos acordes de guitarra. Aí a gente passa pelos power chords, pelas outras coisas, porque já está dando quase 1 hora aqui e daqui a pouco eu tenho que finalizar. Mas na próxima live, eu vou fazer live toda semana, cara. Pelo menos uma vez na semana. Na próxima já vai estar anotado aqui. Beleza, meu irmão? Então, ó, essa progressão agora, cara, de 4, 5, 6 e 3. Ó. Se eu tocasse aqui, ó, no tom de Dó, seria Fá. O meu... Ó. Vou tocar de novo. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu tocasse no tom de Sol, é só a gente fazer a matemática. O 1 de Sol, o 4 de Sol é Dó. O 5 de Sol é Ré. O 6 de Sol é Mi menor. E o 3 de Sol é Si menor. Aí percebe como vai ficar a mesma música agora em outro tom. Ó, tocando agora em Dó. Em Sol, na verdade, né, cara? Deixa eu até mudar aqui a voz também, senão eu vou cantar no tom errado. Por aí vai, cara. Não vou empolgar aqui, não. Mas, percebe, cara? Todo o poder dessa aula que eu mostrei para você está em quê?
está em você entender como funcionam as progressões. É simples assim. Você quer tocar sem cifras? Você quer... Eu não falei sobre tocar de ouvido nessa aula, mas isso aqui é a base para você tocar de ouvido. Se você quer tocar sem cifras, se você quer tocar de ouvido, cara, você precisa entender isso aqui. Isso aqui é realmente o básico. E quando eu digo básico, não é o básico inútil, é o básico base. É a coisa que, se você não tem em mente, você não vai conseguir evoluir, tá? Isso aqui, cara, que eu te passei, vai sanar suas dificuldades com as cifras, para você tocar sem cifras, vai sanar sua dificuldade futuramente para tocar de ouvido, porque para você tocar de ouvido, você precisa entender a sonoridade das progressões, você precisa entender muito bem quais graus estão em cada campo harmônico, e vai sanar suas dificuldades com improviso. Por quê? Porque se eu estou improvisando, eu preciso saber quais acordes estão rolando na harmonia para que as minhas notas se encaixem muito bem na hora que eu estou tocando, beleza? Então, galera, essa é a melhor forma, cara. Essa live vai ficar salva. Assista novamente, tá? Assista novamente para você conseguir realmente aí dominar isso e tocar sem depender de cifras. Deixem sugestões para a próxima live. Eu vou deixar aqui novamente o convite para você que quer fazer parte da comunidade DS Guitar. O que é a comunidade DS Guitar? É o lugar onde você vai evoluir 5 anos em 1, cara. Não porque é um treinamento mágico, mas lá dentro, como eu te falei, você tem o meu acompanhamento, tá? Você vai ter ali um mentor para te orientar. Tá? Lá dentro você vai aprender a tocar sem cifras, tocar de ouvido, resolver a sua dificuldade com improviso, com acordes na guitarra, com tudo que você precisa, cara, para realmente se tornar um guitarrista que toca com emoção, sem medo de errar, com confiança, mesmo que você não tenha, às vezes, muitas horas por dia para evoluir. O link eu acabei de mandar aqui na descrição, beleza? E é isso aí. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu aí, Lisandro, por ter mandado aí os comentários, ter mandado as sugestões. E aguardem as próximas lives. Hoje eu resolvi fazer isso aqui de última hora mesmo. Eu tinha falado já que eu ia fazer hoje, só que eu estava meio desanimado e depois eu animei de novo. Falei, vou fazer. Fiz agora de tarde, no horário nada a ver. Nem divulguei em lugar nenhum, mas eu pretendo continuar com as lives semanalmente, beleza? Vou fixar um dia depois, não vai ser agora, mas em breve fixarei um dia e aí a gente vai se falando. No mais é isso. Um beijo para vocês e até a próxima live.